Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia 25 de fevereiro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, não esqueçam de clamar o nome do Senhor. Quem está acordado? Eu creio que a maioria já. Vamos invocar juntos. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome que está acima de todo nome. Se eu e vocês perseverarmos, dependendo para tudo, com certeza nós vamos reinar com o nosso Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Levítico 17 ao 18. Marcos 7, 24 ao 8, 21. Salmos 41 e Provérbios 10, 15 ao 16. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que Deus pode revelar as suas insondáveis riquezas de Cristo. Louvado seja Deus. E depois que lemos a Bíblia, né? Com certeza o Senhor tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louva-se a Deus. O volume, você já sabe, é o quinto. A nossa missão, que é a série, continua sempre, sendo que a edificação do corpo de Cristo. Lembre-se, eu e vocês temos essa comissão de levar essa verdade absoluta para a edificação do corpo de Cristo. E o título geral é A Verdade Absoluta, escrito por nosso amado irmão Pedro Dong, um irmão que com certeza Deus tem usado bastante na sua palavra. E nós estamos na semana 2, graças a Deus, que o título é O Aperfeiçoamento dos Santos para a Obra do Ministérios. Louvado-se a Deus, estamos sendo aperfeiçoado para esta obra do ministério que é de Deus. Louvado-se a Deus. E temos, hoje já sabe, temos a leitura bíblica, com certeza já lemos esses versículos e capítulos, mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza, Deus vai nos iluminar muito mais na sua palavra. Louvado-se a Deus. Leia o coração, também já lemos, né, que é 2 Coríntios 13:10, que diz para mim e vocês, aqui Paulo falando aos coríntios: escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Portanto, amados irmãos, aqui é uma advertência que Paulo está falando para os irmãos em Coríntios, que quem deu essa autoridade foi o próprio Deus. O próprio Senhor deu essa autoridade ao apóstolo Paulo. Por isso que, nesta manhã, vamos ouvir o que Deus tem para os nossos corações. E são 5 parágrafos. 5 parágrafos, claro, evidente, de muitos pontos bons. E o título de hoje é A Comissão dos Apóstolos. Ele diz o seguinte: qual é a comissão dos apóstolos? Apóstolo, eles, graças a Deus, o trabalho deles é levantar igrejas. Lembre-se, levantar igrejas. E depois eles dão
passam para os presbíteros cuidarem da igreja local. Mas o irmão escreveu o seguinte: hoje daremos continuidade ao assunto de como reconhecer o enviado no Senhor. Se lembra? No livro de Atos, Pedro se levantou e disse: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, o nosso Senhor, foi aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, de Jesus, entre vós, era entre os apóstolos ali, e os israelitas, como vós mesmos sabeis. Amados, Deus Pai confirma seu enviado. É o próprio Deus, amados. Não vamos ficar mais em dúvida. É o próprio Pai, que é Deus, quem faz toda a obra. Pois o homem algum conseguirá realizar. Lembre-se bem disso. Homem nenhum consegue realizar a obra de Deus, a não ser pelo Espírito, dada pelo próprio Deus. Amém? Louvado a Deus. Fiquem claros, pelo amor de Deus. Os apóstolos têm a comissão de pregar o evangelho e levantar a igreja. Foi o que eu falei há pouco tempo. Pois receberam a autoridade do Senhor para edificar. Que os apóstolos não vão receber a autoridade de homens carnais, que eles recebem a autoridade do próprio Senhor. Aí o que ele disse aqui? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Amados, Paulo tinha autoridade para edificar essa igreja. Lembre-se bem disso. Se o irmão está falando, os apóstolos estão falando, que vocês sabem que o ensinamento vem do apóstolo. Por que os ensinamentos vêm dos apóstolos? Porque foi eles que Deus deu autoridade e ensinou a eles quando o Senhor estava aqui na terra. Senhor Jesus, ele diz: após realizar o trabalho de levantar igrejas, os apóstolos entregam a administração local aos presbíteros. Pronto, eles a levantam em cada cidade que os apóstolos passavam ou passam, eles levantam a igreja, tem incumbência e essa comissão de levantar a igreja. E quem vai cuidar é os presbíteros. Por quê? Aí é que ele diz: ó Senhor Jesus. Aí alguns, entretanto, pensam erradamente, amados, que os apóstolos não podem interferir na administração das igrejas. A direção espiritual é dada pelos apóstolos. Então, eles têm o direito, né? E a administração local, entendam bem, são cuidadas pelos presbíteros, na hora da prática. Amados, o apóstolo não se ocupará com aluguel de local de reuniões. O apóstolo não precisa disso. Já entregados aos presbíteros. Então, a responsabilidade é dos presbíteros. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Entendam bem o que Deus está falando. Aí ele diz: porque tem autoridade para edificar. Ele tem autoridade para interferir quando a direção espiritual de uma igreja estiver errada. Isso nós temos que ficar claro. Eles podem interferir, sim, espiritual, quando a igreja está sendo levada por outro tipo de doutrina, outro tipo de ensinamento. Então, os apóstolos têm direito de interferir, sim. Ele tem autoridade para edificar, mas nunca para destruir. Se você for ler lá em 2 Coríntios 13:10, você vai entender melhor ainda. Por exemplo, Paulo, após deixar a prisão domiciliar, estava preso em Roma, né? Escreveu para Timóteo como? Timóteo, seu filho na fé. Ele diz: quando eu estava na viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinasse outra doutrina. Ou seja, o que eu falei, outro ensinamento, que não seja e que venha dos apóstolos. Paulo estava interferindo na igreja em Éfeso. Portanto, um apóstolo tem sim essa autoridade, amados. Fique convicto disso, para interferir na administração de uma igreja. Ó Senhor Jesus. E lembre-se, os profetas, por sua vez, são aqueles que falam por Deus. Não adianta a gente discutir. Profetas falam por Deus. Há vários níveis de profetas. Lembre-se bem disso. Conforme lemos, e disseram: porventura tem falado do Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós também? Aqui foi os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Lembre-se bem disso. Eles foram contra Moisés por causa da mulher cuxita. Mas veja só, quem ouviu, lembre-se bem disso, amados, quem ouviu foi o próprio Deus, o próprio Senhor. E a Bíblia diz que em Números 12, do 2 ao 3, ele diz que
a Arão era muito manso. Aqui assim, era Arão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Um, dois, três. Arão e Miriam. Aliás, Moisés, que era manso. Agora ele disse Arão e Miriam, quem era os dois irmãos mais velhos de Moisés. Aqui eles acharam o quê? Eles quiseram achar um suposto erro em Moisés. Mas, lembre-se, por quê? Porque Arão era um homem eloquente, mais do que Moisés, Senhor Jesus. Ó, Senhor. E lembre-se, depois de 40 anos, amados, no deserto, Moisés ficou aqui pesado de língua, de boca. Por isso rogou a Deus, Moisés que rogou a Deus, que lhe deu a seu irmão. Desse o que Arão por boca, que Arão falasse por ele. Arão tinha eloquência, mas só falava aquilo que provinha de Deus para Moisés. Ambos, lembre-se bem, os dois eram profetas, mas Moisés era o profeta, então, por quê? Porque Deus falava boca a boca com Moisés, face a face com Moisés. E Deus revelava até em sonho para Moisés. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã não podemos interferir quando Deus está falando pelo profeta. Nós temos que dizer sim, amém, a sua palavra. E para findar, que eu ainda tenho meu pontinho, no fim diz assim, o parágrafo 5 é interessantíssimo. Olha o encorajamento para mim vocês. Nestes últimos anos, temos visto o Senhor agir por meio de sua palavra entre nós. Aqui o irmão falando. Lembremos do testemunho dos Tessalonicenses, que reconheceram que a palavra de Paulo falava era a palavra de Deus. Se você for lá em 1 Tessalonicenses 2,13, está mais explicado ainda. A palavra que o profeta de Deus proferir deve cumprir-se. Se não se cumprir o que foi dito, não é palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio, né? 18, 22. Confira esses versículos e esse capítulo. E o meu pontinho foi o seguinte, da leitura de hoje sábado. Eu coloquei o seguinte. Assim como os tessalonicenses reconheceram que a palavra que Paulo falava vinha de Deus, nós também precisamos reconhecer que a palavra que o profeta está falando hoje é de Deus. Não vamos ficar mais confusos. O nosso amado está falando, Pedro está falando, e esta palavra é de Deus, vem de Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, lembre-se, se eu e vocês desconcordar o que o profeta está falando, não esqueçam, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Miriam e Arão. Portanto, deixem Deus falar aos vossos corações. Ouça o que Deus tem falado para mim e vocês todos os momentos. Eu não gosto de dizer todos os dias, gosto de dizer todos os momentos. Agora é preciso eu e vocês abrir o coração. Amém? Louvado a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor e não esqueçam, se ganhar algo da palavra, nem que seja uma frase, um versículo, passem uns para os outros. Alguém está precisando dessa frase, desse versículo. Amém? Louvado seja Deus. Sim,